Os velhos discos de vinil resistem ao tempo e começam a voltar ao cenário musical, não é, Chico? É, Gabriela, para os apaixonados pelo velho bolachão, não há CD, DVD ou MP3 que substituam um disco de vinil. Eu fui até uma loja de Porto Alegre conversar com um colega nosso, jornalista, o Lúcio, que é um grande entusiasta desse formato e entende muito do assunto. Confere só. Você deve conhecer esse disco assim, mas ele foi lançado assim, um pouquinho maior, no formato vinil. E sobre esse formato que a gente vai falar hoje, aqui no Conexão, eu estou aqui com o Lúcio Brancato, que é jornalista e é um aficionado por disco, vem aqui na Toca do Disco já há quanto tempo? Mais de 15 anos eu incomodo aqui o Rogério já, eu acho. Né, Rogério? Incomoda o Rogério? Como é que é essa história aí, Rogério? O Lúcio acho que estudava aqui perto, né, Lúcio? No Rosário aí, né? Vinha aqui, é cliente há mais ou menos uns 15 anos mesmo. Então já é uma amizade, né, de muito tempo. Claro, não. Vivo incomodando aqui atrás dos discos e das pérolas aqui da Toca do Disco. Aqui. Então, Lúcio, essa amizade surgiu a partir desse formato aqui, que a gente está mostrando, que é o vinil. Por que o vinil, Lúcio? Olha, tanto a qualidade de gráfica, né, como vocês podem ver, que enfim, a diferença de um CD, detalhes, né, da capa, as informações, encarte, tem tanto a parte gráfica do disco, que é importante e legal, bacana de ver, como também a qualidade de som, né, a qualidade de som no vinil já, enfim, mais do que comprovado que supera muito o CD, né, o formato digital, né. Tem todo esse ritual aqui de pegar o disco, abrir, olhar, todo esse material gráfico. Tem material gráfico, também tem toda aquela, né, tu vira o lado do disco, então ainda se mantém aquilo do lado A e o lado B, né, que isso é muito bacana aí pra quem gosta de música, enfim, conhecer como é que foi lançado geralmente no formato original, né. Engraçado que as bandas ainda gravam hoje pensando nisso, né, as primeiras músicas do lado A, lado B, lançam em CD, mas ainda pensam, então tem o pensamento do disco. É uma tradição que se manteve, né, principalmente pros artistas que começaram tocando e gravando na época do vinil, quando surgiu o CD ainda, enfim, na hora da gravação sempre tem ainda esse acompanhamento, assim, de lado A e lado B do material gravado, né? Vamos dar uma olhadinha nos discos aqui, eu quero saber de ti o que é o teu gosto predileto aqui. Aqui já tem um, né? Os melhores, né? O Leila. Dominus, do Eric Clapton, né? A banda que ele formou nos anos 70 aí com o Duane Allman. Tem muita coisa, né? Aqui no Rogério é difícil achar alguma coisa que a gente não goste, né? Aqui tem Delaney Bonnie and Friends, que era uma turma aí que fez uma turnê junto com o Eric Clapton também nos anos 70, George Harrison participando. Tem esse aqui é uma excelente banda dos anos 70, Free, com Paul Rodgers, que agora ultimamente tem estava cantando no Queen. Enfim, são pérolas, são relançamentos que tem, mas é importante a gente destacar também que não são só discos digamos, velhos, né? O pessoal hoje está relançando material novo também, então o pessoal está procurando, né? Temos aqui também Neil Young, aqui, enfim, aonde tu pescar aqui, tu vai encontrar pérolas. É só jogar a mão aqui, tu acha alguma coisa. Aqui tu vê, Miles Davis, o Rogério, esse Miles Davis, tu não tinha me dito que estava aqui já, né? Já tá cobrando, tá cobrando aqui. Já vou ter que pegar esse aqui, né? Eu não posso ficar olhando essas prateleiras que tu vê. Eu entrei aqui também, eu senti a mesma coisa. Eu vou ter que sair daqui, sair daqui com alguma coisa hoje. Eu procuro encomendar alguma coisa que daí eu já venho rápido aqui, já pego o disco, saio correndo pra não ter que olhar o resto aqui, porque senão acontece isso. Agora eu já vi esse Miles Já entra Davis. assim, né? Entra assim. Já fiquei nervoso com esse Miles Davis aqui. Lúcio, qual é o disco que tu não empresta de jeito nenhum? Na verdade, eu não empresto nenhum, mas se eu tivesse que emprestar, sei lá, pra minha avó, talvez, bom, eu ia lutar muito pra não emprestar esse aqui, ó. Smiles, do Beach Boys, um grande relançamento, disco que ficou guardado pelo Brian Wilson durante 45 anos e surgiu novamente agora pro mundo ano passado, uma edição linda, assim, com um material gráfico excelente e um disco duplo maravilhoso. Isso aqui é o xodó da minha coleção. Isso aqui não empresta, que eu durmo junto praticamente com esse disco aqui. Então, pra encerrar, eu quero uma dica do que levar. Porque eu vou ter que levar alguma coisa hoje aqui. Olha,
Isso aqui é muito, enfim, sensacional. Isso aqui é o primeiro disco dos Faces, né? A banda aí do Rod Stewart, do Ronnie Wood. Esse aqui é uma edição que saiu agora, esse ano, tá? Em 2012. Só existia esse vinil original da época. E agora, felizmente, com uma qualidade que tem, também é legal falar que tem um vinil, quanto maior o peso, tem de 180 gramas, 120 gramas, melhor a qualidade de áudio. Esse é de 180. Esse é de 180 gramas, né? Então esse aqui é um material assim, ó, de primeira linha, grande banda, grandes músicos, um belíssimo disco. Isso aqui eu vou ter que pegar também aqui no Rogério. Saco. A gente vai brigar por um disco aqui agora, encerra a matéria, então que nós vamos brigar um pouquinho. A gente vai lutar pelos LPs aqui, tá? É muito legal, né, Chico, pra gente que cresceu e entrar numa loja dessas. Eu tava num playground, na verdade. Imagino. Como a gente viu então na reportagem, nenhum avanço da tecnologia fez com que os discos de vinil fossem deixados de lado. E os responsáveis por isso são os colecionadores, os principais compradores e que ainda mantêm as lojas especializadas no famoso bolachão, né, Chico? É isso mesmo, Gabriela. Esse público é muito fiel. Esse culto ao vinil tá ligado também um pouco à velha rivalidade entre o digital e o analógico. Os apreciadores do vinil muitas vezes defendem que o meio digital não tem tanta qualidade quanto o analógico e torna a música menos natural, digamos assim. E quem defende o digital diz que é muito mais prático, que o som é mais limpo, enfim. Essa discussão vai bem longe, né? É verdade, Chico. E é justamente para continuar essa discussão que a gente recebe aqui no estúdio Frank Jorge, coordenador do curso de produção fonográfica da Unicinos, também com a gente César Berzac, dono de uma loja especializada em discos de vinil, e o médico Nelson Costa, que é colecionador. Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo convite, valeu. Imagina. Frank, você também é apreciador dos discos de vinil? Com certeza, né? Eu também. Eu vou até tentar estabelecer rapidinho alguns contrapontos, assim, claro. que eu acho Estamos interessante. aqui para isso, na verdade. Eu acho que é interessante até a questão da portabilidade hoje em dia. Tenho filho de 12, 7 anos e eles estão habituados a ouvir música. Já tinham sempre em casa já o vinil, o CD, mas estão mais acostumados a ouvir no celular, enfim, em função do que são os tempos, né? Mas Sim. olha só, eu nasci em 66, então eu me criei ouvindo discos de vinil em eletrola, antes de 3 em 1, né? A eletrola, que para quem não sabe era um móvel, e ali dentro tinha, tu abria aquele móvel e ali dentro tinha ali um prato, né? Enfim, então curtia muito, para mim era uma coisa mágica ali na minha piazice, né? Em Porto Alegre, mexer naqueles botões do rádio, mexer na eletrola. E muito cedo tive sempre destaco isso, tive o privilégio de ter em casa. Eu sou o 6º filho de 6, então todos os meus irmãos mais velhos curtiam, né, o tropicalismo, curtiam Beatles, Stones, Led Zeppelin. Minha mãe curtia orquestras de tango. Então tu conseguiu ouvir todos os vinis da família, tudo. né? Ouvia de tudo, aquilo tudo. ali impactou, né, no lombo, assim, o que eu viria a fazer na Graforré, em outros trabalhos, né, essa diversidade musical, toda ela, né, acessada e curtida, né, através do vinil. E depois também, na adolescência, comecei a ter a minha coleção, que daí é um grito de liberdade, assim, não, os que eu quero comprar, né, que na época era um som jovem que estava começando a surgir no Brasil, com Pepeu Gomes, Baby Consuelo, Cor do Som, 14 Bis, também música instrumental, né, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, enfim, uma pá de coisas, assim. Mas dando um salto tremendo, assim, para eu não ficar monopolizando aqui o que aconteceu com o passar do tempo, com a questão de ter, né, gerado humanos, né, de ter filhos, né, daí tu tem que criar espaços dentro da casa. E eu comecei, de uma maneira crocante e irreverente, a doar alguns discos em shows. Né? A semelhança do Bob Dylan, naquele videoclipe, onde ele vai tirando, né, os cartazes com as palavras ali. Eu comecei a fazer isso em shows da Graforré, shows da Pública, né, que eles me convidavam para cantar a música deles, long plays, daí eu distribuía vinis. Alguns que não tinham lá grande quantidade, que é um outro assunto. Eu tenho alguns vinis dos Beatles ali dos anos 80, indústria brasileira, que tinham qualidades precárias. Talvez os colecionadores aqui confirmem isso. Então eram discos que eu já tinha em qualidade melhor em CD, tinha em qualidade melhor. Depois foram remasterizados os discos dos Beatles. Então eu fui fazendo isso como um desapego, assim, aos pouquitos, né? Entretanto, para passar uma régua aqui na minha fala, eu moro perto, né, de vários sebos ali na Avenida João Pessoa. Não resisto, assim, quando eu passo num sebo e vejo
sei lá, vejo o primeiro disco do Borghetti, eu devo ter 3 exemplares desse disco. São relíquias, Porque é um né? disco emblemático, né? O Renato Borghetti, cabelo comprido, Galdério ali, pé no chão. Por aí vai. Eu vejo um disco assim que me marcou determinada época, eu não tenho em casa, eu acabo comprando de novo, assim. Mas eu hoje em dia não estou ouvindo tanto, mas eu tenho lá um sistema gradiente, com um prato bonitinho, funcionando, mas eu não ouço tanto quanto deveria ou gostaria os meus vinis, digamos assim. Sim, bom, César, você é dono então de uma loja de vinis, né? Ultimamente tem notado essa procura maior por esse material? Tem crescido bastante essa procura pelo vinil. Acho que muito em função da moda vintage que surgiu, né? O pessoal mais novo, na faixa dos 25, 30 anos, até uns 15 anos. Então, esse é o público que... Por isso que surgiu o termo renascimento do vinil, né? Porque o colecionador ele nunca deixou de gostar do vinil dele, de tirar aquele tempo no final de semana, vou escutar o meu disco. É um carinho, né? É um carinho que tu tem uma obra de arte na mão. Tu tem o encarte, tu tem o ritual de virar o disco, toca geralmente aquelas 6 músicas, tu vai lá, faz alguma outra coisa e vira o disco, né? Bom, eu nasci em 90, então eu sou de uma geração que, teoricamente, não ia ter o contato com o vinil. Pegou bem, que também é a foi minha a época que saiu, né? Trocou... Acho que no Brasil pararam de fabricar vinil em 93, Frank, não sei se sabe, 94, né? Eu acho que por aí, porque... Foi, né, Nelson? Por volta aí, disso, 90, acho que foi por volta na disso, verdade, né? os Foi últimos 93, mesmo 94. ainda então- teve uns poucos ali em 95, 6 ali, mas em grande escala acho que foi Sim, por aí. foi por 93, aí, né? 94. Então, foi... Desde pequeno, eu via aqueles bolachão lá. Meu pai tem mais de 5 mil vinis. Então, a loja começou com ele há 26 anos. E eu já faço parte, né? Desde que nasci da Prisma Discos, que é a nossa loja. E sempre nessa função, né? Abrindo os discos, fuçava nos discos, ele me xingava, não pega isso aqui, calma, deixa que eu te ensino. Com 5 anos, cara, subindo na cadeira para botar o Já o sabia vinil lá. botar a agulha. Então, depois, conforme andar o bate-papo, a gente mostra alguns vinis aí pro pessoal. Com certeza. Bom, e quem pode te ajudar bastante, né, na questão de ter a loja são pessoas que nem o Celso, né? Que são colecionadores. Nelson, desculpa. Claro. São colecionadores, né? Há quanto tempo que você coleciona os discos de vinil? Olha, eu também sou de 66, né? E comecei, Temos dois na conterrâneos aqui. comecei com 13, 14 anos. Né? Contemporâneos, perdão. E sempre fui apaixonado por vinil. Né? Eu, como adolescente, ninguém podia mexer nos meus discos. Né? O meu irmão sofria um bocado. Né? Eu mantinha eles intactos. Né? E venci aquela tentação de me desfazer da coleção quando houve aquela revolução, né? A troca do vinil pelo CD. Né? Até teve o dono de uma rádio que tentou me comprar, mas eu não vendi. Né? Todo mundo quer. E hoje eu tenho em torno de 13 mil discos, eu acho. Né? Tenho muitas 13 mil raridades. discos. E tu guarda onde isso? Que é o que o Frank estava dizendo ali, né? O negócio do espaço físico, né? Para guardar tudo isso. Eu Onde é acho, que tu guarda? eu acho que esse é o grande problema. Não um problema, né? Mas uma questão do espaço para guardar o vinil. Mobilidade. Talvez o pessoal tenha abdicado do vinil por conta disso, a questão do espaço, né? Onde é que tu guarda, Nelson? Os teus? Realmente, tenho muitos na minha casa e alguns na casa do meu pai. Tive que recorrer a ele. Né? Lá na garagem Mas dele não tem... se desfez. Não, tenho todos. Não. Meus discos são uma relíquia. Né? Frank, eu queria saber o seguinte, a fabricação de vinis agora foi reaberta a fábrica no Rio de Janeiro há pouco tempo, acho que ano passado, retrasado, se eu não me engano, um pouco antes talvez, uns 2 anos, né? Tu acha que pode voltar toda essa questão de fabricação de vinil mesmo? Eu acho, sinceramente, que não. É uma Eu fase. acho que vai ser... Voltado para nicho? Como os colegas aqui comentaram, como eu falei, eu também gosto, sou um aficionado também, mas eu já enxergo uma questão importante da coexistência desses outros formatos de mídia, ou até dessa coisinha invisível que é o MP3, o arquivo propriamente dito, né, que tem uma questão da portabilidade. Eu acho que o prazer de tu sentar, parar e ouvir um disco, manusear o encarte, tudo bem, isso aí existe, é normal, acho que vai seguir existindo. Eu acho que o dia a dia das pessoas, né, para o bem e para o mal, eu diria, é um dia a dia de correrias, de eficiências, de urgências. Então, eu venho de trem há uns bons 5 anos ao Unicinos, colaboro, não poluindo o meio ambiente aqui,
E o que eu faço? Torno a viagem prazerosa ouvindo no meu celular, eventualmente num outro tocador MP3 aí, né? Eu já reabasteci discos que eu recebi recentemente de amigos, de bandas. O Yuri Freiberger trouxe um disco do Paul Weller de Londres. Já digitalizo, já ponho, já estou ouvindo, vou digerindo. Então, como eu falei, assim, não acho que o meu contraponto não era nem de alguma radicalidade, mas eu acho que existe uma coexistência, assim, acho que é importante, eu acho que não vai morrer o vinil, tá? Eu acho que existe um fluxo tanto do vinil usado quanto dos lançamentos, né, em 180 gramas, como o Lúcio Brancato mostrou ali na Toca do Disco. Sou consumidor ali da Toca também, morei na rua ao lado ali na Tomás Flores. Mas eu acho que existe essa questão, assim, do pessoal, alguma banda tenta lançar um disco e faz uma edição limitada em vinil, né? Se torna um artigo de colecionador, né? As pessoas, para acessar as músicas, elas vão entrar nos sites, vão baixar, se elas gostarem, elas vão comprar o CD. Eu já acho que é meio normal a coexistência, mas acho difícil imaginar que se retome uma venda massiva de vinil. Em relação a isso que tu falaste agora, a gente tem uma entrevista bem interessante que a gente fez com o Alexandre Kumpinski, o vocalista e guitarrista da Apanhador Só. Ele tem uma opinião bem interessante sobre isso, vamos dar uma olhadinha. Porque o vinil é um objeto interessante, basicamente isso, assim, tipo, na instância em que todo mundo baixa e ouve MP3, normalmente, hoje em dia, então que o objeto físico em que vai ser lançado as músicas, se ele for interessante, melhor, né? Quanto mais interessante, melhor. E vinil é mais bonito, mais vistoso, mais gostoso de ter nas mãos do que um CD para algumas pessoas. Agora tem essa retomada justamente por conta do MP3 ter surgido muito, né? Agora na nossa cultura, assim. E o MP3 ele não tem a instância física dele, né? Ele é só virtual. No momento, inclusive o MP3 parece ter libertado os formatos, né? Porque tipo, no momento que ele é só virtual e que ele compreende a dimensão de tipo de como ouvir a música, né? Do que se ouvir, tu não precisa mais que o objeto, a mídia física, tenha essa função de ser ouvida necessariamente, porque tu vai ouvir o MP3, então tu pode retomar um vinil, uma fita cassete, o que for, que, enfim, mesmo que as pessoas não tenham como ouvir em casa esse vinil e essa fita cassete, elas têm já o MP3 baixado do site, então não precisam ouvir esse objeto. Interessante essa questão que ele coloca aí já os discos, o vinil, não como uma necessidade de ouvir, né? Mas sim como uma questão de ter colecionando, né? É a multiplicidade dos formatos, e ele falou a liberdade do escolher, né? O vinil hoje, o CD, o cassete, o formato físico, ele é um objeto de colecionador, é uma coisa que tu não encontra mais. É uma obra de arte, né? Como eu já falei. Bom, César, que tipo de perfil, né, as pessoas vão na tua loja? Enfim, quem é que vai na tua loja para comprar esse material? Também existe essa multiplicidade dos perfis dos compradores, né? Tem os compradores que nem o Nelson, que nunca abandonaram o vinil. Lá na loja a gente também vende vinil sempre, nunca deixamos de vender. E o pessoal que redescobriu o vinil. Mas tem gente, assim, mais da nossa idade, mais novo, ou gente a que faixa, nem foi da era do eu vinil. arriscaria dizer que a faixa que mais compra vinil hoje vai dos 30 aos 15 anos. É o pessoal que tem o deslumbramento pela coisa, aquela coisa, o contato com a música. Pois justamente já nasceram nessa época da imaterialidade dos formatos musicais, né? Então a gente é uma assim, coisa se mais encaminhando legal. um pouco já para o final. Eu queria saber de vocês, que vocês trouxeram discos aqui, né? Eu queria saber do Nelson ali, quais são os discos que ele trouxe, que devem ser certamente os prediletos para ter trazido. Pois é, bem, eu trouxe um disco atual, né? Dessa nova fornada, né? De 180 gramas, do Yes. Pode mostrar para essa câmera aqui. Olha aí o Yes. Esse é um Yes Album. Gramas aqui. Esse aí tá lacrado, né? Esse aqui ainda lacrado. Certo. Esse aí nem escutou ainda, nada. Ah, não, isso está intacto, né? Está intacto. E o Elvis ali. Maravilha. Clássico. O Elvis, esse é duplo, é isso? E uma coletânea dupla aqui do Elvis, né? Dos discos antigos, né? Que tinham 120 gramas. Esse aí tu não te desfaz de jeito nenhum. Ah, não, isso aqui é... Isso era a série luxo antes de pararem de fabricar, né? De 120. Exatamente. César, o que tu tem aí contigo? Bom, eu tenho o primeiro disco da coleção do meu pai, enquadrado e tudo, de 1969. Um compacto do Renato e seus Blue Caps, autografado aqui. Autografado? Atrás, autografado pela banda. Então esse foi o germe de toda a história da
Aí que começou. Esse da foi o Prism culpado. é a minha história de discos também. Esse aí foi o Vou culpado. botar aqui. Culpado ou o divino, né? O bendito. Esse aqui é o primeiro disco de uma banda argentina, Almendra. Isso aqui é uma raridade também, tem poucos discos no mercado dele. Esse aqui é original da época, primeira tiragem. Um Help Beatles, russo. um Help. Russo? Russo. Olha ali. É, Tá consegui escrito em numa alfabeto cirílico. consegui numa das maluquices viagens do meu pai aí pela Então, América. Assim que se escreve help em russo. Em caso russo, alguém, né? Os leitores de cirílico. Caso alguém fique Alguém curioso, saiba, tá ali né? na nossa tela. Um dos novos, também está lacrado. Isso aqui é as novas Esse é o edições. Radiohead. Radiohead, o Hail to the Chief. É um disco duplo, 180 gramas também. É uma coisa sensacional. E contigo aí eu deixei Trouxeste aqui também, que a tá aqui primeira comigo. edição do Magical Mystery Tour. Primeiríssima edição. Se tu puderes abrir ele aí, Claro, tem todo vamos abrir. cuida que tem um solto. Tem todo o encarte, toda aquela coisa que a gente diz da retomada Aqui a foto, né? Isso é uma coisa que não da tem obra de mais arte. Isso não hoje, existe né? mais. Isso aí foi a A primeira gente mostrou tiragem. ali na saiu matéria tiragem também, original. tinha um disco do The Who que vinha com praticamente com um livro de fotografias dentro, né? Eu acho É uma coisa... é o Quadrofinia, Quadrofinia, que né? é sensacional. Mystery Tour. Tem também o Harvest Harvest Neil Moon, Young, que chinês. bacana. Chinês. Chinês. Eu tava tentando identificar o que era, que estava Harvest escrito Moon, aqui. Neil Young, chinês, isso a gente disco não entende, sensacional. né? Esse aqui não rolou. E o outro disco que eu deixei Gente, tem contigo, mais um aqui. Love Só Spoonful. para encerrar. Também das novas Love tiragens, Spoonful. esse já está aberto. Se quiser tirar ali o disco e mostrar pro pessoal. É bacana mostrar, Tira né? o plástico, ele abre toda... Pode tirar o plástico. Vou e tirar o abrir plástico. ele. Né? Aqui só para mostrar. Tem um disco de Vamos tirar 180 esse gramas. aqui. Ele é bem mais 180 pesado, né? gramas. E a Pesadinho qualidade mesmo. de som, isso acho que o Frank pode confirmar e o Nelson também. A qualidade de som do vinil é insuperável. Exatamente, a qualidade é insuperável. O grave, toda a Dá pra mística, ver bem né? a do- diferença, né? tem de muito mais antes corpo, pra né? agora. É verdade. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Esse papo ia longe, né? É verdade, tem Pode muito ficar uma... assunto. Bom, se o papo quiser continuar, podem passar lá com a gente, que a loja Com está aberta para o certeza. pessoal lá tomar um café e conversar sobre música. Perfeito, muito obrigada pela presença de vocês. Valeu, obrigado pelo pelas, convite. Né, Obrigado. contar essas histórias. Vamos fazer uma outra. Vamos fazer. O cara quebra o protocolo. Vamos fazer mais um bate-papo desse. Com que certeza. o assunto Vamos rende seguir muito esse mais. bate-papo aí que tem Tem muito bastante bom, assunto. Obrigada, gente. E a edição de hoje do Conexão fica por aqui. Amanhã é Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas. Nós vamos falar sobre a polêmica que envolve a descriminalização das drogas aqui no Brasil. Então até lá, ao 12h30. Tchau!